esa búsqueda como de coherencia entre la demanda técnica, la demanda ambiental y la capacidad de respuesta del proyecto, porque a veces puede parecer que es tan técnico y tan determinado todo que el proyectista no tiene mucho que hacer. Y en realidad has mostrado que hacía falta imaginación técnica y capacidad de interpretar esas variables de las visuales, de la aerodinámica, del posicionamiento y de lograr una pieza que seguramente va a ser muy difícil visitar, pero la visita esta ha sido magnífica. Felicitaciones. Muchas gracias. Una cosa que a mí me gustó de la charla y también me interesa que los estudiantes la reciban así, vos empezaste mostrando parte de la obra del estudio y le toca trabajar habitualmente, los concursos que ocupan un porcentaje importante de la obra de su estudio, y es el hecho de que la constancia o la determinación de que realmente pensamos la realidad con el proyecto, y tanto sirve vivienda social, un dispensario pequeño que tiene también un valor social, un gran edificio como esta suerte de Sesqui que contabas en Porto Alegre, o un edificio absolutamente extraordinario en sus condiciones de localización, de ingeniería, de logística, de la cantidad de elementos y sectores, incluso globales, que participaron: China, Portugal, especialistas, y todavía estamos hablando de arquitectura, ¿no? O sea, lo emocionante es que la arquitectura tiene algo para decir aún en esos lugares y en esas condiciones. Sim. No fim, estamos falando de arquitetura porque estamos falando da paisagem, falando de como se o edifício se coloca no território, das visuais, do bem-estar das pessoas, de como é possível construir e montar com um alto grau de industrialização. Então, são os assuntos da arquitetura, na verdade, só que num contexto singular. Hay gente que quiere hacer preguntas, abran el micrófono y ordenadamente podemos salvarnos dudas. Podemos hacer algunas preguntas más técnicas, ¿no? Por ahí, que tienen que ver un poco con todos los sistemas a los cuales está conectada la base. ¿Podrías contarnos un poquito cómo funciona, más allá del tema alimentado por el diésel, de los otros sistemas, el eléctrico y los aerogeneradores, el sistema de evacuación de fluidos de los sanitarios, el manejo de los residuos, un poco como para complementar esa parte más dura, ¿no? Sim. Quanto à matriz de energia, né, a maneira como a Marinha nos pediu que desenvolvesse os sistemas, o que nós percebemos? Porque é sempre um diálogo com o cliente que vai operar o edifício, que vai estar no edifício no dia a dia, dando manutenção aos sistemas. E, nesse caso, havia uma vontade muito grande de reduzir a participação do diesel, dos combustíveis fósseis. Mas a Marinha tinha um receio, tinha medo, de fato, de como operar somente a matriz de aerogeradores, com vento. Que é possível, porque é abundante lá e há condições com alguns sistemas complementares de trabalhar só com energia eólica. Então, a princípio, a matriz está subdividida. Eu não mostrei aqui, mas nós temos painéis fotovoltaicos também, painéis solares, que ficam na parede norte do edifício técnico. Mas nessa região da Ilha do Rei George, ao longo do ano, nós temos muitas nuvens
são raras as horas de sol. Então, a eficiência desses painéis fotovoltaicos ela é bastante reduzida. Até os coletores solares para aquecimento de água têm uma eficiência mais interessante do que os painéis fotovoltaicos em si. Mas dá para dizer que 80% da matriz continua no diesel, porque a Marinha quer fazer experimentos no futuro, ou seja, ampliar o número de torres de aerogeradores. Hoje são 8, isso pode ser ampliado ao longo do tempo, de uma forma em que o diesel deixe de ser tão importante para os sistemas de energia. Na verdade, eu falei de 2 grupos geradores redundantes dentro do edifício técnico. Um fica de backup do outro, mas além desses 2 grupos, tem um outro gerador que é de manutenção, porque o motor diesel precisa de manutenção periódica. Então, tem um motor que vem sempre ao Brasil a cada temporada antártica para fazer a manutenção mecânica e depois é feito um rodízio, uma troca desses geradores conforme a manutenção vai sendo feita. Em termos de tratamento de efluentes, de esgoto, né, no caso, nós temos uma situação bastante complexa. Era um dos temas mais delicados, porque nós precisamos tratar esse esgoto de uma forma em que basicamente ele esteja climatizado. Nós precisamos aquecer o ambiente onde os tanques de tratamento vão estar, porque as temperaturas baixas comprometem as reações biológicas que resultam na filtragem desse esgoto, desse efluente. Mas o que a gente consegue no final do tratamento é uma água com características de balneabilidade, que a gente chama aqui no Brasil. Então, eu não posso beber, eu não posso tomar essa água, mas a água que é lançada no meio ambiente, na Baía do Almirantado, se eu me banhar com essa água, eu não tenho nenhum problema de saúde, né? Então, é um tratamento num nível bastante sofisticado e que demandou espaço. Tem uma área, não vou me lembrar direito agora, 4 ou 5 containers que são só para o sistema de tratamento de esgoto, né? Ocupa uma área significativa dentro do projeto de arquitetura. Já os sistemas de filtragem e tratamento de água são menos sofisticados porque a qualidade da água potável dos 2 lagos de degelo é uma qualidade muito boa. Tem poucos contaminantes, poucos micro-organismos, então é uma água que passa por alguns filtros, mas mais para corrigir a acidez da água do que outra coisa. E aí entra em sistemas que, como arquiteto, a gente não sabe muito, não tem tanta intimidade, mas a gente sabe que os sistemas mecânicos do edifício são bastante automatizados, né? Filtragem de ar externo, a taxa de admissão de ar externo passa por filtros e é bastante controlada internamente para que o sistema de aquecimento não fique sobrecarregado, ou seja, o ar interno é renovado na medida certa para que nós não tenhamos tanto ar frio entrando no ambiente interno. Isso tudo é controlado por sistemas de monitoramento de monóxido de carbono, de qualidade do ar interno e regulagem por sistemas de automação. Os resíduos sólidos, né, o lixo, os resíduos sólidos tem também uma usina de tratamento. Esse lixo é separado por tipo, né, classificado, prensado, embalado, ele é empacotado e é um lixo que tem que ser trazido de volta para o Brasil. Por força do Tratado Antártico, nós não podemos deixar resíduos sólidos lá. O lixo orgânico, ele é em conjunto com o efluente de esgoto, com o lodo efluente de esgoto, esse lixo orgânico ele é incinerado, né? Ele é queimado. Então, tem uma unidade incineradora também para os resíduos orgânicos, no caso. Mas os resíduos plásticos, metálicos, vidro, resíduos que são passíveis de reciclagem, são
trazidos de volta para o Brasil ao final de cada operação antártica. São separados. Muchas gracias. Clarísimo. Yo, Emerson, hola, me presento, yo soy Pablo Oshiro, soy Hola, profesor de la Pablo. cátedra. ¿Cómo te estás? va? Muchas Bien. gracias por la generosidad tuya, por la exposición y exponer todo tu trabajo. Quisiera destacar una cosa que tal vez dejaste implícita en la conversación, que presentaste tu conversación hablando de los proyectos que no se pueden concluir a través del concurso, que no siempre el concurso te habilita a construirlos, pero sin embargo se nota mucho la habilidad del estudio del grupo tuyo, el traslado de esas ideas a las obras ejecutadas, ¿no? Y quisiera que reflexionaras un poquito sobre ese tema, porque se nota que el ejercicio del concurso facilitó para la propuesta de este avance antártica, ¿no? Sí. Se nota que eso es un capital adquirido a partir de ese ejercicio, ¿no? Quisiera que te explayaras en eso, porque para nuestros alumnos es importante que se sepa que además de la técnica, son importantes las ideas previas, ¿no? Y la experiencia en relación a esas ideas. Sim, Pablo. O concurso é uma atividade de resistência. Mas a arquitetura também é uma atividade de resistência, né? O Campo Baeza tem um discurso interessante, que é o resistir, né? Resistir às adversidades da profissão para se ter êxito, né? Para se conseguir chegar em algum lugar. E eu acho que o concurso é um pouco essa insistência do resistir, né? O exercício de fazer o concurso. Mas também é uma coisa que se atravessa, né? Uma luta que se atravessa e se chega a um outro lado. E depois que o concurso passa, o que nos resta é o trabalho da arquitetura em si com o proprietário, com o cliente. E aí é interessante porque o concurso, apesar dessa dificuldade da luta, ele traz consigo depois o respeito. Então há um respeito, uma valorização desse trabalho de arquitetura que o cliente coloca no processo justamente porque foi uma escolha através de concurso. Ou seja, a dificuldade toda enfrentada na competição, ela se converte numa moeda de força do projeto. E aí eu acho que tem vantagens nesse sentido de que o estudo, os preliminares, os anteprojetos, os estudos iniciais apresentados no concurso conseguem manter suas características no projeto executivo também por conta desse respeito, porque o cliente ele reluta, ele faz de tudo para não alterar a premissa inicial, a concepção inicial, por conta da força que o concurso dá. Mas eu acho que são casos e casos. No nosso caso, aconteceu um pouco dessa forma. Tem relatos que a gente escuta de colegas que são distintos, de profissionais de arquitetura que não têm experiências tão favoráveis com o concurso. Aquí traslado simplemente algunas consultas de estudiantes. Hablan Gabriel Soto, ¿qué problemas tuvieron en la ejecución que no se habían dado cuenta en el proyecto ejecutivo o en el ensayo? Si hubo cuestiones que resolver sobre la marcha en el proceso. O problema principal, no nosso caso, e que eu acho que vocês não vão ter aí na Argentina, o nosso problema principal é que nós sabíamos que não havia no Brasil uma empresa com capacidade técnica para construir esse edifício lá na Antártica. Porque nós não temos essa cultura, como eu falei, construtiva de climas frios. Então, como nós não tínhamos isso, nós sabíamos que o vencedor da competição internacional seria uma empresa estrangeira, ou uma brasileira associada com uma estrangeira, porque um dos competidores, os chineses venceram, porque apresentaram o menor preço, mas um dos competidores
era uma empresa chilena associada com uma empresa brasileira. Mas a dificuldade que eu estou querendo dizer que isso tem para o projeto executivo é que no projeto executivo você não tem uma delimitação clara dos materiais e da mão de obra e dos trabalhadores que vão, da cultura construtiva que vai ser empregada no edifício. Isso aconteceu quando a China venceu a licitação. Os chineses tiveram que fazer adaptações à cultura construtiva deles, aos sistemas e materiais de construção disponíveis na China, às indústrias de construção da China, aos fornecedores chineses. Então, esse é um problema imprevisto no projeto executivo. Nós fazemos um projeto executivo que não chega num nível de projeto de fabricação, porque pode ser que ele seja feito num país onde a cultura construtiva é distinta da nossa, onde as fábricas são outras, os materiais de construção são distintos. Essa é uma questão. A outra questão que está mais conectada às engenharias é que nós não tivemos, na etapa de projeto executivo, um relatório geotécnico confiável. Nós não tínhamos uma sondagem de solo, de terreno confiável. Então, nós tivemos que trabalhar com hipóteses. E isso aconteceu que a entrega da fundação com microestacas, que era a hipótese de fundação indireta inicial, se transformou numa fundação direta, com concreto pré-fabricado. Então, são hipóteses que a gente não tem controle. E que no canteiro de obras, mesmo essa fundação direta, teve problemas de execução. Não é fácil trabalhar com os solos que congelam e descongelam, né? que tem uma camada ativa dessa natureza, muito distinta do que a gente trabalha aqui no Brasil. Mas foi um problema para as engenharias isso, ter a noção, a concepção disso, e que variou bastante do projeto executivo para a realidade do canteiro de obras. Aquí Belén Peretti pregunta ¿cuánto tiempo les llevó trasladar los containers al lugar? Yo la ampliaría diciendo si tienen la conciencia cuántos viajes implicó en el material para construir la base. Isso também mudou do projeto executivo para a execução de obra. Nós tínhamos a previsão de 2 verões, que 2 verões seriam suficientes. Um para executar as fundações e o outro para executar o restante. Mas foram 4 verões. Foi um verão para fundações, 2 verões, em 2 verões a base conseguiu 90% dos trabalhos e ficou um final para esse verão agora de 2019 para 2020. Alguns acabamentos internos e sistemas externos ficaram para esse 4º verão. Então, foram 4 operações distintas de transporte da China até o canteiro de obras na Antártica. Nesse último verão, muito menos. Poucas peças, poucos elementos, né? Só acabamentos mesmo. Só a finalização. Perdón, abro. No. Una por ahí complementaria a la que hizo Pablo con respecto al concurso, el proyecto ejecutivo. Me preguntaba en los que ejecutaron la obra, ¿cómo fue el rol de ustedes frente a la elección de quien vaya a ejecutar la obra? Mencionaste que una empresa portuguesa les asesoró en la cuestión inicial del proyecto, pero después todas las piezas se hicieron en China. ¿Cómo fue? ¿Quién buscó? ¿Fue una licitación? ¿Cómo gestionaron esa parte? Sim, foi uma licitação que os chineses venceram, né, nesse caso. O nosso papel, se eu entendi a pergunta, o papel dos arquitetos na execução, né, no canteiro, durante a execução da obra, né, isso. Nós tínhamos um contrato com a Marinha do Brasil que se encerrava no momento... Foi o contrato mais estranho que nós vimos aí nos últimos anos em concurso de arquitetura, mas o contrato ele se interrompia, ele terminava no momento em que se contratasse a empresa construtora. Então, quando os chineses venceram a licitação em 2016, se eu não me engano, ou 2015, não, 2016,
o contrato foi interrompido, o contrato com os arquitetos, com o Estúdio 41. E aí os chineses fizeram um contrato direto com a empresa de engenharia de Portugal, que foi a nossa sorte, porque a AFA Consult pelo menos conseguiu fazer o acompanhamento da pré-fabricação na China, até um certo ponto. Então, até 2018, o nosso contato com o canteiro de obras e com a coordenação dos trabalhos era através da AFA Consult. Nós não tínhamos um contrato formal com a Marinha e nem com os chineses, por força da legislação brasileira, né, que é um pouco estranha nesse sentido. Então, o nosso papel durante o desenvolvimento de obra foi de curiosidade com o que estava acontecendo. Nós fomos para Xangai para ver a execução do mockup por conta própria. Nós mesmos pagamos a viagem, né, para ir lá verificar, para conhecer um pouco mais de perto a montagem, a pré-fabricação. E no canteiro de obras na Antártica, a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ir foi agora, em novembro de 2019, né, alguns meses atrás. Então, sentimos falta disso, de uma proximidade maior com a obra, que é o que, por exemplo, a gente consegue fazer com uma obra como a da Federação do Comércio, né, de Porto Alegre, que o estúdio continuou trabalhando durante a etapa de execução, né? Então, e a gente percebe no edifício da Estação Antártica Ferraz que em alguns elementos teria sido melhor se nós tivéssemos a possibilidade de acompanhar mais de perto, né? De estarmos mais presentes durante esse período de execução, que não foi possível, de fato. Por eso la importancia del proyecto ejecutivo, digamos, para que el proyecto no se vaya para otro lado. O sea, E nesse sentido, a Marinha, que é o cliente, insistiu bastante com os chineses. Vocês sabem que a Marinha fez um papel de defender o projeto executivo sempre que possível, né? Então, nós consideramos que as alterações foram de pequena escala. Aquilo que precisou ser adaptado na China são detalhes e, no fim das contas, a obra, visitando o local, a gente percebeu que a obra tem uma qualidade construtiva muito similar à base inglesa, à espanhola, à alemã, à indiana. Não é menos, não é menor, não é menos bem construída, é bem construída. A empresa chinesa era competente para fazer a construção. Emerson, ¿en qué cambió haber atravesado esta experiencia a ustedes como estudio? ¿O cómo el aprendizaje de esto se transmite a las obras más convencionales de la disciplina en Brasil? É uma boa pergunta. Eu acho que toda obra nos transforma de alguma maneira, né? No caso da Estação Antártica, esse olhar para as questões de logística, pré-fabricação, industrialização, eles continuam sendo pensamentos e raciocínios válidos para outros projetos, né? Outros processos que a gente tem desenvolvido. Tem um aprendizado importante que nos transformou também disso, que é o trabalho da equipe de arquitetura na intimidade com a equipe de engenharia, na proximidade com a equipe de engenharia. A gente tem, nesse projeto, um aperfeiçoamento da nossa maneira de trabalhar como grupo, como equipe, que eu acho que permanece em trabalhos mais recentes. Porque eu acho que esse caso da Antártica é tão singular que a gente não tem condições de imaginar que a gente vai reproduzir alguns sistemas e processos em projetos aqui no Brasil, mas a gente tem condições de imaginar que tem elementos teóricos que ficam conosco e que são aqueles que a gente usa no dia a dia. Então, da prática, extraímos a teoria
E essa teoria permanece para nos ajudar no nosso trabalho como arquitetos. Acho que é um pouco isso, porque é uma situação muito especial e diferente mesmo. O contexto territorial é que manda, né, num local como a Antártica. Então, se estamos em outro território, a arquitetura muda, é outra arquitetura. Emerson, ha sido excepcional la charla, clarísima, y bueno, creo que todo el mundo ha quedado absolutamente maravillado con la exposición y con la obra. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, te despedimos con un abrazo virtual, pero muy cálido desde Córdoba, y oficiaremos para que nos visites apenas termine este infierno de la pandemia. Muito bem. Eu acho até que talvez algum ou outro sócio meu, outro arquiteto do escritório, tenha entrado no grupo e tenha assistido junto, tá? Eu não consigo ver aqui se eles estão aí, mas de qualquer forma, eu agradeço também em nome deles a oportunidade de mostrar o trabalho do estúdio aí na Argentina. E se tivermos oportunidades no futuro, gostaríamos de estar aí com vocês. E vocês, se porventura vierem a Curitiba em algum momento, passem conversar conosco, tomar um café juntos e falar um pouco sobre a vida, sobre a arquitetura pós-pandemia, né? Dalo por hecho. Muchas gracias. Obrigado. Até mais, gente. Muchas gracias. Buenas noches.